por aqui. Você quer fazer ou quer que eu faça? Faz você, mana. Tua oração é sempre tão presente, traz tanta presença. Então vamos lá. Eu convido vocês a fecharem os olhos um pouquinho, trazer a consciência de vocês para o aqui, para o agora, para esse momento, trazer essa presença mesmo. Convidar o Espírito Santo para estar presente, que Deus possa estar aqui conosco nessa noite. Querido Pai, eu te peço, Paizinho, para que o Senhor esteja presente conosco, com o seu coração conectado com o coração de cada um de nós, Pai. Que o Senhor possa trazer sabedoria, conhecimento, inteligência, criatividade, ousadia, que o Senhor possa nos mostrar cada vez mais o caminho que o Senhor tem para as nossas vidas. Que esse momento, Pai, não seja somente um momento de uma conversa, mas que seja um momento de abrir os nossos olhos, as nossas visões, para deixar o Senhor nos mostrar o que a gente pode fazer a mais na nossa profissão, a mais como fotógrafos, a mais como seres humanos, que esse conhecimento que a Simo vai trazer para nós hoje, Pai, que a gente possa usar na nossa fotografia e nas nossas vidas de uma maneira nova. Eu te peço, Paizinho, que o coração de cada um nesse lugar esteja aberto para receber do teu conhecimento, da tua luz, e que esteja conectados de uma maneira presente para absorver o que o Senhor tem para nós. Eu te peço, Pai, que o Senhor dê para si as palavras certas, que ela seja usada como um instrumento na noite de hoje, nas nossas vidas, que ela abra sua boca para falar o que o Senhor quiser que ela fale hoje, Pai. Que esse bate-papo seja realmente um começo de algo novo para nós, Pai. Que o Senhor possa estar presente, iluminando, abençoando, cuidando de cada detalhe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim é. Assim é. Amém. Gente, então eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui, de pessoas que eu adoro, que eu admiro, que eu respeito, né? Quando nós estamos em um grupo, né, a gente sempre se fortalece. E a ideia hoje é nós fazermos essa troca, essa conversa. Tudo que eu falar para vocês aqui hoje, gente, será baseado na minha experiência de 30 anos de trajetória, de fotografia, de história, né? E eu sempre falo, não é um conteúdo só de um livro, não é algo do YouTube e nem alguém que está iniciando, né? Então, gente, eu vou dizer para vocês aqui que eu usei muito, né? Eu falo que eu usei muito da comunicação não verbal na minha carreira, né? Tanto, principalmente da maneira como eu sou vista, e eu uso ela também para maneira como eu também me vejo, porque ela é uma mão de duas vias, de duas vias, né? A comunicação não verbal, gente, ela é muito mais importante do que nós pensamos, ou que nós imaginamos ser. Se nós pensarmos que nós precisamos, nós fotógrafos, nós comunicamos 100% através da linguagem não verbal. Nós precisamos comunicar através das expressões, das posturas, do gesto, né? Então, a pessoa tem que olhar para a fotografia e tem que entender o que aquela fotografia quer falar, né? Mas e como nós fotógrafos usamos da linguagem não verbal, como nós nos expressamos? E, gente, mas o que exatamente diz respeito, o que exatamente é a linguagem não verbal, né? Gente, é tudo que nós podemos enxergar com os olhos, tudo que é visual. Então, são nossas expressões faciais, é o nosso corpo, é a nossa postura, são os nossos gestos, é a nossa roupa, é o contexto em que nós estamos envolvidos. Tudo isso é comunicação não verbal e se passa muito abaixo do nível de consciência. Olha só, tem uma teoria que fala em 3, 6 segundos você tira a sua primeira conclusão sobre alguém quando você olha para alguém, né? Mas, gente, é muito menos do que isso. E em milésimos de segundos você faz a sua primeira conclusão, o seu primeiro julgamento sobre quem está à sua frente. E, mas eu estou julgando. Não, não, gente, isso é do ser humano, a gente não consegue fugir disso. Mas olha só,
milésimos de segundos, a gente faz uma leitura facial, não é uma leitura corporal. São os olhos, é o rosto. Tá? Depois, então, vem a postura, vem os gestos, vem a roupa, e só então depois vem o entorno, tá? E aí, gente, olha que coisa interessante, né? Como a nossa comunicação está prejudicada em todos os sentidos, principalmente a comunicação humana. Por quê? O que que nós mulheres, alguns homens também estão fazendo muito hoje? Preenchimentos, botox, tá? Tira aquela ruguinha, congela isso aqui, tira aquilo ali, né? A boca, põe a boca, estende, deixa a boca maior. Sabe que essa semana eu estava conversando com uma amiga e eu acho, ela é para mim referência, uma mulher acho que ela está uns 60 e poucos anos, né? Extremamente elegante, né? E ela disse, a Neiva, né? Mano, a Neiva da Básica, ela disse assim, Simone, eu nunca fiz um botox. Eu falei, nossa, Neiva, você nunca fez um botox? Ela falou assim, não. Eu falei, oba, então tá, então me sinto até mais tranquila. Eu falei pra ela, porque, gente, eu também acho que eu e você, e mais algumas mulheres que não tem botox, né? Ou que não tem preenchimento, que não tem o tal do stick, né? Aí ela estava comentando que ela estava em um restaurante essa semana, algumas semanas atrás, na verdade, e ela tinha uma mulher na frente dela, né? Na frente dela, sentada, e disse que ela não tinha como não ver, mas ela estava com tanto preenchimento na boca que durante o jantar ela se babava. E aí, até que ponto, até que medida, né? Você, além de interromper toda a sua comunicação, porque tudo fica congelado, né? Você ainda prejudica o teu conforto, o teu bem-estar em função da estética. Estética é importante? Claro que é, nós vamos falar sobre isso. Mas para tudo tem um limite, um equilíbrio, né? Eu acho que para tudo, o equilíbrio é a coisa mais importante. Gente, o nosso corpo, ele sempre, ele vai se movimentar assim, e se expressar conforme que nós estamos, como nós estamos nos sentindo, né? Se você está feliz, se você está triste, né? Automaticamente ele vai representar. E olha só, ele é sempre muito, mas muito mais verdadeiro do que as palavras. E a gente ouve isso, né? É o que a gente sempre ouve, seu corpo é mais verdadeiro do que as palavras. E é, gente. E é. Se nós tem uma teoria, gente, que olha só, é a teoria da comunicação, tá? Que ela fala que 7% diz respeito ao conteúdo, 38% diz respeito ao nosso tom de voz, e 55% diz respeito, então, a tudo que é visual. Ok, mas olha só, essas três chaves da comunicação, elas precisam estar alinhadas para que você consiga passar uma mensagem e a outra pessoa olhe para você e veja a verdade, veja a coerência, né? Então, é tão sutil, tudo é tão sutil, é a sua expressão facial com o que você está falando. Ok, você está falando de algo bacana, tá ali com um sorriso no rosto, mas agora você está falando de um problema com um sorriso no rosto, não fechou. Você olha e fala, será que é verdade? Né? Você não consegue acreditar. Isso é um fato, né? Não tem como, nós temos um corpo e o usamos para nos manifestar. Gente, eu iniciei antes falando, antes de nós gravarmos aqui, eu iniciei antes falando um pouquinho do caminho, né? Do caminho de Santiago que eu fiz recentemente, e que lá eu tive vários insights. E um deles, gurias, pessoal, agora tem mais homens aqui, né? Um deles é que o belo restaura, né? O belo restaura. E onde há beleza, há bondade. E nós só conseguimos enxergar o belo com a bondade. Tá? Então, que nós possamos cuidar do belo, nos cuidar, o belo de dentro, o belo de fora, que nós possamos de manhã, gurias, ir lá cuidar, estamos bonitas, vamos fazer um make, né? Vamos nos arrumar, né? É a nossa roupa, os homens também, por mais que a gente acaba me direcionando mais para as mulheres aqui, mas o belo, gente, ele restaura. É tão bonito, além de a gente se sentir quando a gente se arruma, a gente se cuida, é o amor próprio. São tantas coisas que a gente sente que a gente também passa para o outro, né?
que a gente a gente não pode banalizar isso. A gente acaba, olha só, a gente acaba às vezes banalizando ou não dando a devida importância. Por quê? Porque está inserido no nosso dia a dia, está inserido na nossa rotina. Então, quando está inserido na nossa rotina, no nosso dia a dia, às vezes a gente passa tão cheio de outras coisas, né? Atarefados com milhares de pequenas coisas, e parece que aquilo não é importante. Ou que talvez não faça diferença para a nossa imagem, para a nossa marca, mas é extremamente importante. Mana, Oi. aqui, eu ia pedir para isso, eu só mudei um pouquinho a imagem aqui, que fica mais fácil para eu me comunicar, tá? Deixa Eu eu te tava perguntar, com a imagem pequenininha aqui, tá? colocou gravar no Ah, telefone? tá gravando? Hã? Gravando no telefone? Tô gravando no telefone também, tá? Eu vinha falando do Belo, gente. Todo mundo gosta do Belo, né? E por que que o Belo, por que que eu falo que o Belo restaura? Porque os dias, gente, que da caminhada, que a natureza, que tava bonito, que tinha a natureza, que tinha os lagos, que tinha o rio, que você olhava, que tinha as flores. Gente, não sentia cansaço, não sentia nada, era a coisa mais boa. Os dias em que não era tão bonito, né? Que aquela natureza ela estava mais, ou era o asfalto, era o pedregulho, né? Aquilo trazia um cansaço. Então, eu acho que assim é na vida da gente também, né? É quando você olha quando você olha com bondade, quando você olha para o que é belo, né? Então, cuidar-se, amar-se por dentro, por fora, né? A gente vai trazer o belo para a vida da gente e para tudo. E, gente, quando a gente fala de corpo, de imagem não verbal, né, de posicionamento, a gente fala também de elegância, né? Mas o que que exatamente é elegância, né? A elegância, gente, é estar adequadamente, né? Adequadamente adequado ao lugar em que você está. Elegância é comportamento, é atitude, é ética, são tantas coisas juntas, né? Tem uma frase que às vezes as pessoas falam, ah, mas elegância é você cumprimentar o porteiro, né? Não, cumprimentar o porteiro é muito fácil, né? Isso é parte também, né, da elegância. Mas eu acho que é quando você Educação, né? consegue. Oi? É educação. Cumprimentar o É porteiro é uma educação, é elegância. obrigação, né? A elegância é a educação, né? Mas é quando você não é o porteiro, porque o porteiro é muito fácil. Mas como é a pessoa que está do seu lado? Né? Como é o seu amigo, como é seu pai, como é sua mãe, como você se direciona a ele, né? Então, gente, é um conjunto. A nossa imagem, a imagem que nós refletimos, ela passa por vários níveis, né? E na mesma proporção que ela é externa, ela também é interna, porque é um vai e um volta, é um vai e um volta o tempo inteiro. O que eu comunico, alguém está recebendo, e o que eu comunico, eu também retorno para mim, e eu também estou recebendo informação de outras pessoas. E a gente faz isso o tempo inteiro, o tempo todo. Então, ah, mas eu não, mas isso para mim não serve. Gente, eu acho que não serve. Tipo, ah, se você for um extraterrestre, porque nós precisamos de um corpo físico para viver nesse mundo. E o nosso corpo comunica muito mais do que as palavras. Então, isso é um fato, gente. Olha só, eu sempre, gente, usei muito da comunicação não verbal na minha vida, né? Eu tive a sorte de lá, bem quando eu comecei a fotografar, eu falo sempre isso, né? Eu encontrei eu li numa revista um título bem grande que dizia assim: não basta ser profissional, precisa parecer profissional. E aí, quando eu li isso, eu entendi. Gente, aquilo foi uma virada para mim, assim. Mas o que é parecer profissional? Porque não adiantava eu fazer uma fotografia linda, né? E não ser coerente, lembra? Do ser, do parecer, do comunicar, né? Tudo tem que estar em harmonia. Por exemplo, lá atrás, gente, não tinha internet, não tinha nada. Então, eu às vezes estava num casamento lá que tinha 500, 300, 400 pessoas, né? E quem realmente via o meu trabalho eram talvez 10 pessoas, a família, muito próximo. Então, eu entendi que eu precisava levar tudo em harmonia.
Então, gente, eu sempre usei isso. Eu ia para um evento, eu ia lá, eu comprava o melhor terninho na época, com a melhor roupa que eu podia, o alinhado, sabe? Era a costura, é o tecido, é o corte, né? E aí, quando você tinha muitas peças, não, porque não é nem inteligente, guria, ter muitas, ir para cada evento com uma roupa, mas o que você tem, tenha muito bom. Aquela coisa que você acha que não vai, que não tem importância, tem. O tecido tem, o corte tem, o sapato tem importância, o seu cabelo tem importância, as suas expressões faciais, tudo tem importância. Então, eu sempre cuidei exatamente de toda a minha aparência física, como eu me colocaria naquele evento, naquele lugar, né? E Sim. paralelo a isso, gente, eu sempre cuidei muito da minha postura, das minhas expressões faciais, né? Da maneira como eu andava, da mala que eu carregava. Quando eu saía de um evento, gente, eu saía de um evento às 3 ou 4 ou 5 da manhã com a mesma cara, podia estar doendo meu pé, meu corpo inteiro, mas eu mantinha a mesma expressão facial, sorridente, animada, de quando eu cheguei. Oi, Tá? gente, E deixa a eu gente primo. consegue fazer isso. E sabe o que é o mais bacana disso tudo, gente? Que quando você faz isso, quando você se mantém com postura reta, com um sorriso, com aquela animação, tipo, para o externo, ele reflete no teu interno. E você cansa menos, e você fica mais alegre. Isso é comprovado. Os nossos movimentos levam a informação para fora, mas eles trazem para dentro também da gente, né? Primo, Então, oi? e eu lembro que isso que ela tá falando, gente, eu era assistente dela. E agora você me trouxe uma memória que a gente comprava terninho pra eu usar também. Tipo, não era só vocês, você tinha que estar eu, meu irmão, todo mundo bem arrumado também. E a gente era bem Gente, isso, tipo, tá sempre sorrindo, a gente se comunicava de uma maneira muito sutil e era realmente eu tinha que estar sempre assim, ó, impecável também. mana, você vai lembrar que eu dizia assim, ó, se não der certo, se não disparar o flash, se você não, você achar que não estiver na posição correta, olha para mim, faz de conta que você sabe o que está fazendo, que eu vou te dizer o que você vai fazer, tá? Olha, Eu vou te apontar dessa maneira, eu vou te levar para lá e segue como se você estivesse fazendo a coisa mais certa, com certeza que você está fazendo. Não deixa que ninguém perceba. perceba, Olha só, uma verdade. vez eu estava em uma formatura, numa colação de grau. Na época do filme, gente, olha só, nós tínhamos que bater o branco. Do filme não, logo que entrou digital, nós batíamos o branco, né? Então você tinha que achar qualquer coisa branca, levar um papel branco e você batia o branco ali para depois ajustar as cores, para ajustar as cores do ambiente, né? Aí eu lembro que eu era convidada, né, nessa formatura e eu estava aqui na plateia. E os meus colegas estavam trabalhando lá em cima. Eu lembro como se fosse hoje, do meu colega, meu amigo, é meu amigo também, né? Ele, a formanda entrando, né? O lance branco aqui, e ele fez isso aqui, ó, putz, fez de novo, fez essa cara aqui. A formanda entrou, ele, pá. Quem estava olhando para aquela cena entendeu que a fotografia dele ficou muito ruim. Ele não precisou falar nada. Às vezes, gente, o meu flash não disparava. Sabe quando o flash não dispara? Eu sou dessa época, gente. Flash não disparava. E aí eu tô ali no movimento, no evento, tá? E aí eu olho para a foto, coloco aquele sorriso de satisfação na foto e falo: "Vamos fazer outra?" Né? Mas dizendo que todo mundo do entorno que olhou para minha cara, olhou para a foto, tem certeza que aquela fotografia ficou linda, lindíssima. Gente, eu já tive em eventos também que os colegas, eu falei, tomara que não pense que é da minha equipe, gente, pelo amor de Deus, por quê? Tava lá com uma calça de cotton, tava lá com um tênis sujo, sabe? Tava lá desarrumado. Que imagem ele passa como marca? Gente, não dá. A gente precisa se preocupar nos detalhes. É claro que precisa. O ambiente de evento, por exemplo, é um ambiente social. É um ambiente é um ambiente onde as pessoas estão vestidas. Então você tem que o quê? Estar adequado ao ambiente, andar na mesma tribo, na mesma comunidade, né? Isso é estar elegantemente vestida. Mas é óbvio que eu, como fotógrafa, não vou com longo, eu não vou. Não, mas eu vou estar adequada à minha profissão naquele momento.
Então, é usar de todos os recursos para fortalecer a nossa marca, gente. Isso é o tempo inteiro. O que que nós, seres humanos, buscamos fazer, gente? Desde que nascemos, tá? Sincronicidade. A primeira sincronicidade que nós fizemos é com a nossa mãe, tá? Quando nós sincronizamos o nosso coração com o coração dela. Tudo que nós tentamos fazer, que os seres humanos tentam fazer, isso é todo mundo. É sincronizar-se com o grupo, com as pessoas, é fazer parte, é ser incluído. Isso faz parte do ser humano, né? Então, gente, quando a gente vai receber alguém, por exemplo, quando eu vou receber alguém aqui no estúdio, eu penso, é um 15 anos? Ali é um 15 anos, é uma gestante, né? Então, por exemplo, se for uma gestante, eu vou sempre me preocupar. Eu já fui gestante, gente. Eu penso que quando a gente é gestante, no sétimo, oitavo mês, a gente tá com saudade da cintura, toda aquela coisa, né? E aí, se chega no estúdio, tá lá a fotógrafa com uma roupa coladinha, com uma calça, com uma bermuda mais, com uma bermuda mais, ou mais curtinha, ou com um decote, cria desconforto. Então, o que que se você faz? Você precisa estar de acordo. O que que normalmente eu uso? Ah, uma roupa mais soltinha, mais larga. Diferente de quando eu vou atender, por exemplo, um 15 anos, né? Uma roupa mais descolada. Por quê? Para criar rapport. Né? O que que é rapport? Rapport é sintonia biológica com o corpo. Né? É quando você literalmente, né, e sutilmente você cria é um espelhamento, tá? Por exemplo, a maior maneira de comunicação humana, gente, do ser humano, né? Ela é feita de conexão, ela é feita por rapport. Então, eu posso fazer isso intencionalmente? Sim, gente, a gente pode fazer tudo intencionalmente, né? Intencionalmente pelo bem, né? Olha só, toda vez que eu estiver conversando com alguém, que eu fizer sintonia biológica com o corpo, e quando eu falo do corpo, olha lá as três chaves, tá? A gente pode pensar ok, no conteúdo, é falar do assunto da que a pessoa está falando, a troca, né? A questão das expressões faciais, da postura dos movimentos. Então, sempre que eu imito sutilmente a postura da outra pessoa, né? As expressões faciais dela, a linha do rosto, os movimentos, né? Eu crio conexão com ela. Ela olha para mim e fala: Olha só, mas não é que eu gosto dela, é parecida comigo. E se eu ainda agregar isso à minha maneira de vestir, né? Nossa, a minha conexão com ela é muito maior. Ela vai olhar e vai dizer: Nossa, mas eu gosto dela. E inconscientemente, talvez ela não entenda o porquê. Né? Quando você conhece isso, gente, a gente tem que usar. A gente tem que usar as ferramentas, a gente tem que usar o que nos é favorável sempre. Sempre que você quer usar qualquer tipo de ferramenta para o bem, tá tudo bem. Né? E isso vai criar muita conexão na hora, quando nós conhecermos alguém, quando nós vamos fotografar, é uma reunião, é um encontro, é um relacionamento pessoal. Gente, o que nós falamos aqui serve exatamente para exatamente tudo. E o que eu acho que é legal? Quando você tem consciência disso, quando você sabe, você começa a reparar, você começa a usar, e se você começa a observar, você vai ver que funciona. Né? Por exemplo, você está lá conversando com alguém, ou mesmo aquela pose que a gente faz de braços cruzados, né, dos nossos clientes, e pensa que é uma pose de poder. Bom, dependendo do ângulo, dependendo da expressão facial, pode ser uma pose de poder também. Mas olha só, sempre que os nossos braços eles estão aqui, ó, cruzados, é uma barreira, né? Então, provavelmente, essa pessoa que está de braços cruzados, ou ela não está muito interessada no que você tem a dizer, e se você pensar em vender algo, provavelmente também será difícil de você vender. Tá? Mas como é que eu faço para mudar isso? Como eu faço para mudar, abrir, fazer com que outra pessoa se abra para mim? Então é o raporte, né? Você cruza os braços sutilmente, toma a postura corporal dela, o ângulo do corpo, traz muito sutilmente a expressão e espera um pouquinho. Você espera um pouquinho e aí você descruza seu braço. E aí, aqui um pouquinho, gente, ela vai descruzar o braço dela também. E se ela não descruzar, você repete.
Aqui um pouquinho pronto, ela descruzou os braços, ela já gerou conexão com você, e aí pronto, você já pode dialogar, já vai fazer a venda, inclusive, tá? Então, raporte, gente, a gente faz com criança quando vai fotografar. Então, nenhuma criança, gente, na verdade, sempre que a gente for fotografar alguém, a gente precisa, primeira coisa, da autorização dessa pessoa, né? Eu sempre falo sobre isso, porque quando o pai e a mãe vêm para o estúdio, eles já permitiram que você fotografe, ele quer que você fotografe. E olha só, gente, eu não consigo fazer nenhum vídeo de ninguém, ou nenhuma foto sem que eu não tenha autorização. Eu sempre pergunto: posso te fotografar? Posso te filmar? Sempre que eu vou postar uma foto no Instagram também, eu nunca consigo postar nada sem perguntar: eu posso postar? Né? Então, é a permissão. E para uma criança, principalmente, às vezes ela chega para o estúdio e ela chega e não sabe, vai fazer foto. Tá ok, para fazer foto, mas você como fotógrafo tem permissão dela? Você pediu, se pode? Então, é sempre o rapport, é você agachar um pouquinho ali, é você dizer oi, chegar na altura dela, olhar no olhinho dela, chamar pelo nomezinho dela, imitar a expressãozinha facial dela e perguntar: posso fotografar você? E aí você aguarda, você espera um pouquinho e aí ela vai te dizer com um sorriso, às vezes ela põe um sorrisinho e fala: ok, se ela chorar, espera. Espera um pouquinho, contextualiza, brinca, conversa com o pai, conversa com a mãe. Gente, quando a gente fala linguagem corporal, é um leque de coisas, e até a maneira como você cumprimenta, é o aperto de mão, que lado tá tua mão, tá reta, é tipo assim, somos iguais, pode confiar em mim, ou ela tá para baixo, ou ela tá para cima, né? Em que postura, por exemplo, quando você vê dois governantes numa fotografia, vocês podem ter certeza que o governante, a pessoa que entendeu de linguagem não verbal, de quando ela demonstra mais poder, ela vai ficar do lado direito da outra pessoa, tá? E quando ela estiver sendo fotografada, por exemplo, uma fotografia de aperto de mão, ela vai deixar o braço direito dela na frente, o do outro vai estar onde? Aqui. Quem tem poder é essa pessoa aqui, que o braço está na frente. E se essa pessoa aqui, que o braço está na frente, gente, aqui, ó, ainda pegar e dar um tapinha nas costas do outro, cara, ele diz assim, ó: quem manda aqui sou eu, o poderoso sou eu. Então, gente, são coisas simples, simples demais que a gente faz. Você cumprimenta todo mundo, você às vezes vai lá, abraça, tá, mas a distância, tá? Qual é a distância ideal? Às vezes você chega muito perto, pronto, você quebrou a conexão, a tua linguagem não foi boa, né? Você não falou nada, mas chegou perto demais da pessoa, entrou na zona íntima dela. Tá errado, sabe? A tua postura do corpo tá frontal ou ela tá diagonal? Porque frontal, gente, é desafiador. Porque a pessoa olha para mim e ela fala assim, e ela não consegue, para ela não me olhar, ela tem que virar o rosto. Mas se eu estou na diagonal, eu dou liberdade a ela. Ela pode conversar comigo, ela pode olhar para quando ela quiser e quando ela quiser olhar para mim. Então, é essa liberdade. Gente, olha só. Movimentos de mãos, vocês percebem que a mão está sempre no movimento, é uma dança, o corpo tem que trazer uma dança, por isso, principalmente a mulher que tem os movimentos arredondados, tá? Isso é muito feminino, isso é sensual, isso é tudo, tá? Eu sempre falo que toda mulher deveria fazer balé quando é criança, e quando uma menina para na minha frente, eu sei se ela fez balé ou não, eu sei, eu pergunto, fez balé? Ela fiz. E toda mulher deveria fazer um curso de modelo, gente, para entender de postura, posicionamento, né? Mãos na cintura é a postura, gente, mãos na cintura é a postura mais poderosa que existe, né? Mãos no bolso é desde que o dedo esteja para fora, porque se o dedo estiver para dentro já não é mais, né? O braço solto é muito poder os braços soltos, desde que eles estejam leves no seu corpo, porque se as mãos estiverem apertadas, gente, vai ser tensão, né? A mão no queixo é elegante, é poder. Eu adoro, eu acho que a mão no rosto traz uma força, mas olha a diferença da minha mão estar aqui e a minha mão estar aqui. Olha a diferença de eu estar aqui ou de eu estar aqui, ou eu estar aqui, né? Então, isso aqui, por exemplo, ó, uma postura, tá bonita, tá, mas teu inconsciente vai olhar e vai dizer assim, tá, é crítica e julgamento, tá? Então, qualquer movimento que você faça, sempre vai trazer uma informação. Então, é sutil, gente, é tudo muito sutil.
Gente, eu falei que era uma conversa, mas só eu falando, né? Ai, gente, podem perguntar aí. Pode falando, pode falando. Não, e é muito interessante também a gente começar. Eu comecei a observar, não só na fotografia, mas no dia a dia, sabe? Quando você está conversando com alguém e às vezes você não tá querendo conversar. Aí esses dias eu estava assim, e aí eu notei que eu já estava saindo de fininho. Tipo assim, eu já estava com o pé aqui para fora para sair. Eu falei: "Ah, Isso. tá bom. Volta aqui porque eu preciso dar atenção para Gente, essa pessoa". Porque é o pé, inconsciente, o teu corpo fala, sabe? Ele o é pé entrega muito, porque ninguém pensa no pé. uhum, Se você estiver conversando com alguém e a pessoa colocar o pé em direção para fora, deixa ela ir. Ou troca, ou faz qualquer coisa para fazer com que ela volte a atenção para ti, né? Se uhum. você estiver conversando entre você e outra pessoa e vocês estiverem em frontal, ninguém mais vai entrar na conversa. Agora, se você estiver conversando com outra pessoa e você estiver na diagonal, vocês abrem para que outra pessoa possa entrar. A perna cruzada, gente, ou a perna mais aberta, ou as costas para trás, ou o corpo inclinado para frente. Gente, é que a gente faz isso sempre, É. não é? É A a gente gente faz parte observar mesmo. e Outra você coisa, não tipo, pensa. outra coisa, às vezes eu tô conversando com a pessoa e eu, no assunto assim, não é um assunto que eu amo falar, ou sei lá, eu tô assim, ó. Aí, quando eu vejo que eu tô assim, eu já, opa, deixa eu abrir aqui, porque deixa eu ouvir ela, deixa eu estar em presença com ela, porque às vezes é tão Aham. consciente, tipo, que eu não tô afim de falar sobre isso, que eu faço isso aqui. Aí eu falo, cara, não, calma aí. Deixa eu dar atenção para essa pessoa, eu tô aqui com ela agora, deixa eu descruzar o braço que vai facilitar na comunicação. Então, é no dia Então, a dia a gente começar a se observar o nosso comportamento, porque quando a gente começa a observar o nosso posicionamento, a nossa posição, e as pessoas notam. Você sabe que o vídeo que a Adri postou, de eu fotografando eles, eu recebi muito direct pedindo, primeiro, da onde era a minha roupa e falando da minha elegância no meu movimento. Falando, tipo, nossa, parecia que você estava flutuando na sessão. uhum. Da elegância nos passos, no movimento, tipo, e isso é tão natural, não é uma coisa forçada. Então, às vezes, quando você começa a praticar, e eu comecei a me posicionar, quando eu tô no meio de muitas pessoas, como é que eu tô sentada? Como é que eu tô? Qual é a minha postura? Quando eu tô comendo numa mesa com mais pessoas, qual que é a minha postura? Qual é o meu posicionamento? E eu comecei a me observar de uma maneira que hoje, quando eu tô fotografando, isso já é tão natural que eu nem observo. Uhum. Então, é a gente estar atenta para isso, sabe? Ao dia a dia nosso. A elegância, ela é no dia a dia. Você constrói no dia a dia. É no dia a dia. E olha que é bacana, gente. Eu acho muito legal quando eu estou fotografando. Como eu direciono, tá? Eu gosto do movimento. Por que que eu gosto do movimento? Porque quando a pessoa se movimenta, ela traz os trejeitos dela. Se eu falar para ela, então tá, para aqui, põe a mão aqui, faz aquilo, eu estou congelando, estou dizendo para ela como fazer. Mas se eu disser, se eu fizer fazer uma direção aberta, coloca a mão no rosto, ela vai colocar do jeito dela, né? Eu colocaria aqui, eu adoro essa mão, adoro essa quebrada aqui, eu adoro, tá? Mas ela pode colocar assim, ou ela pode colocar assim. E é o jeito dela, o que que você vai fazer? Vai refinar. Uhum. Só a mão, a gente sempre enconcha, a mão leve, a mão suave, é sempre um toque. E aí, quando ela vai movimentando, ó, aí você vai encontrando aqui as poses em meio movimento, mas daí partiu dela. E aí ela olha para as fotos e fala: acho que não é que eu gosto, não é que eu me reconheço nelas, né? Por quê? Porque tem os trejeitos dela ali, tem os trejeitos do casal, tem verdade, né? E então é o cuidado que a gente tem depois de não colocar muito Photoshop, de não tirar muitos traços, né? Quando a gente põe Photoshop, que nem lá e colocar um toque, né? Cadê as expressões, né? Mas tem que ter um cuidado. Eu acho que sempre tem que ser cuidado de deixar bela a fotografia, mas não modificá-la, né? O E, modificar que é o problema. e outra coisa também que eu tenho observado, assim, a gente está numa época de muito posicionamento. Tem que ser Uhum, isso, tem que ser aquilo. Se fala muito dos arquétipos. Ah, e o arquétipo disso, o arquétipo do poder, o arquétipo, tipo, tem que ser assim, você tem que usar essa cor, você tem que usar isso. Virou uma febre muito grande em relação a isso. Então,
Esses dias eu até estava ouvindo um podcast da Isabela Mati, e ela falou sobre isso, que quando começou esse negócio dos arquétipos e tudo, ela entrou nisso. E ela falou que chegou num momento que ela falou assim, gente, eu precisei ir para uma terapia porque eu já não estava mais me conhecendo, porque eu tinha que passar um arquétipo de mestre, um arquétipo disso, um arquétipo daquilo. Então, tá tão assim, quando você não tem a sutileza de entender o porquê que você tá passando aquela imagem, ou tipo, tá tão. Não, é só tu tem que ser isso, tem que usar vermelho para ser atraente, tem que usar preto para demonstrar poder, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você acaba perdendo a essência da pessoa. E você também chega no momento que você se perde. Porque o que que você quer comunicar? O que que você quer passar? O que todo mundo tá fazendo, sabe? Por mais que tem coisas que são, tipo, leis assim, né? Normal. Mas é a gente não tentar se encaixar, se enquadrar numa caixinha do tem que ser assim, para não perder, porque senão você fica só copiando o que todo mundo está fazendo, e porque todo Por mundo tem que ser isso, assim, por isso, o amar-se, por isso o cuidar-se. Gente, acordar de manhã faz toda a diferença. Você acordar de manhã e lá, sabe, faz. Gente, assim, ó, eu quando. Bom, eu vou dizer pra vocês que eu passei acho que uns 15 dias, né, no caminho, sem passar um protetor solar só, e eu andava e tava lá de calça de coto, e tava lá com o mesmo look, então 15 dias eu usei 2 looks o mesmo, então eu tava de tênis, né, tava lá toda. Gente, o meu sentimento mudou. Quando eu cheguei em casa, eu falei, poxa, agora sim, eu vou tomar meu banho, vou me arrumar, sabe aquela coisa de devo fazer, acordar de manhã, fazer uma maquiagem, que roupa eu vou colocar hoje? Porque isso é amar-se, isso é cuidar-se. Ah, mas isso é supérfluo, isso não tenho tempo para isso. Gente, tem que tirar esse tempo para isso, porque é uma maneira de você se respeitar, se cuidar, respeitar o outro. Ah, mas é que existe um detalhe também, depende do contexto que você está, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas vai se arrumar e vai aonde? Né? Então a resposta é: me arrumei para você. E olha só, às vezes, ó, normalmente a gente acaba sendo parecido com as pessoas que estão no nosso entorno, né? Então, se as pessoas do seu entorno elas não se arrumam, você acaba não se arrumando. Mas que tal se você começar a se arrumar? Quem sabe as pessoas do seu entorno não comecem a se arrumar também? eu Eu tenho uma vez, gente, testemunho disso. eu tinha receio de estar muito arrumada, mas estar muito arrumada, estar inadequada ou adequada tem muita diferença, né? Mas é você estar adequada e arrumada para aquela situação, para receber aquele cliente. Às vezes eu brinco com meu marido, né? Às vezes a gente vai sair para jantar, ou às vezes quando ele faz jantar lá em casa. Eu me monto, gente, eu me arrumo para jantar aqui em Frederico, né? Vou lá, faço meu make, me arrumo, coloco a minha roupa, né? E aí, às vezes, ele chega e ele me olha assim, e aí ele tá de bermuda, às vezes, né? Daí ele olha e fala assim, amor, me arrumei para ti. Tá bom. E Simone, quando eu saio, não interessa que eu vá no restaurante aqui de Frederico, que as pessoas talvez não estejam arrumadas, mas eu me arrumei para o meu marido, para ser jantar com o meu marido. Entendeu? Fala, Manu. compartilhar aqui com os colegas que tudo que a Simone fala é extremamente válido. Pegue para vocês e usem real na vida. Porque um dia a Simo falou que tu foi fazer um casamento e a noiva falou que tu estava bem arrumada, né? Ah, sim. Gente, olha só, isso virou outra chave para mim. Isso tem muito tempo, tá? E por isso que eu fortaleço isso em mim sempre e eu falo sobre isso. Era lá no interior, gente. O casamento era no interior de Rodeio Bonito. Rodeio Bonito tem 5.000 habitantes. Era aquele casamento que eu ia vender por foto, lá tomar cerveja no bico, gente. Juro por Deus, vocês não têm ideia do que é isso. Eu já fotografei lá naquele lugar, eu já fotografei no exterior, eu já passei pelos casamentos que vocês imaginarem, pelos A gen- lugares que. a gente É, eu não já sabia passei por nem como muitos. chegava no lugar, né, Simo? Não A sabia nem gente como não sabia chegava, nem só que como assim, chegava, tipo, era gente, ó, seco. ela veio me contratar para fotografar o casamento dela, era um casamento, era um domingo de manhã. E é verdade, gente, eu fui com um terninho, eu lembro até hoje, era um azul, né? Um azul mais não tão escuro, não tão fechado, mas eu comprei aquele terninho para o casamento dela, né? E aí,
quando ela chegou, porque na época eu levava as noivas, tô contando mais detalhado, né, Manu? Que na época eu levava as noivas pro estúdio fazer umas fotos antes do casamento, então elas no salão se arrumavam, daí elas iam no estúdio fazer umas fotos, depois elas iam pro casamento, né? E aí eu lembro, mas olha, eu consigo ver a imagem dela, né? Ela chegou e ela me olhou e falou assim: "Você arrumou assim pro meu casamento?" E eu falei: "Sim, seu casamento importa, é importante, né?" E aquilo foi tão bonito, sabe? Ela se sentiu tão valorizada. E eu me senti tão feliz, porque eu literalmente, e isso eu faço em toda a minha vida, gente. Eu nunca. Olha só, nós nos movimentamos muito, gente. Nós somos alvo, queiram, vocês não queiram, as pessoas nos olham, porque nós estamos andando, estamos nos movimentando. Então você precisa estar elegante, você precisa estar discreta e você precisa valorizar aquele evento. E quando você faz isso para valorizar, você se valoriza. Você entende que é sempre uma mão vai e volta, volta e vai. É sempre assim. Nunca vai e fica, e nunca vem e fica. Tudo é assim, bom ou ruim. E por muitos anos você fotografava com salto desse tamanho assim, né, Eu Simone? sempre fotografei Porque de salto. Sabe Isso por eu que não que eu consigo, fotografava de não salto? consigo Porque, entender. ó, vou te dizer um eu negócio. Olha, o que usava é também, importante, amiga. tá? A maneira como nós nos sentimos é muito, muito importante. Eu me sinto muito bem de salto. Quando eu estava nos eventos de rasteira, se eu usasse uma rasteira, eu me sentia desarrumada. Eu não me sentia no contexto. Então, o que eu fazia? Eu sempre usei um salto, porque eu me sentia bem. E quando eu usava um salto, minha postura ficava melhor, meu corpo se alinhava, né? Então, salto para mim, doía meu pé? Doía, claro que doía. Só que, juro, as mulheres olhavam e pro meu salto, elas achavam que o meu pé não doía. Porque na minha cara não representava que doía. Mas eu vou confessar para vocês que eu fazia uma técnica, tá? Eu levava dois sapatos muito parecidos, da mesma altura, para trocar o lugar da dor, tá? E outra coisa que eu fazia quando chegava meia-noite, por aí, quando eu me sentia cansada, eu tomava os dois Dorflex e assim eu seguia, tá? Verdade. Então eu usava alguns É recursos. verdade. Quando eu chegava, pensa, ó, vocês querem sentir um prazer, um prazer maior do que comprar um sapato? Ah, quando eu tirava meu sapato do pé, juro por Deus que eu esperava pela hora de tirar o sapato do pé. O prazer que era. Ia no carro, Melhor assim, sensação. Não, mas gente, para mim e era uma das coisas que chamava muita atenção das outras pessoas, né? A elegância, ai, como ela consegue ficar de salto? Porque, gente, cá entre nós, eu sempre achei, eu vou dizer a palavra, muito feio, tá? As mulheres chegarem num evento lindas, maquiadas, elas vão lá, se produzem, vestem um vestido, elas compram um sapato maravilhoso, chegam maravilhosas. E elas saem destruídas, ou descalço, ou desarrumadas, às vezes. Cara, bêbada, entendeu? desarrumada, Hoje, descabelada, essas Filhos meninas de 15 caindo. anos já vão de rasteira filhos e hoje as caindo. noivas oferecem um chinelinho, né? Ok, pode colocar o chinelinho, eu acho que o luxo é confortável também, mas entende? Não dá nem para sair muito bêbada, é feio. Esses dias, no casamento da minha prima, uma menina estava fotografando de rasteirinha. Aquilo doeu meu coração. E aí eu fui fotografar um maninho com um saltinho. Eu fui lá e comprei. Não tinha. Fui lá e comprei um saltinho assim, bloco. E as pessoas me olharam com outros olhos. As mulheres. Óbvio. As mulheres me olharam assim com outros olhos. Gente, eu tinha uma mala que era uma mala quadrada, coisa mais linda, né? Então, quando chegava no final do evento, se eu tinha um assistente homem, era ele que levava a minha mala, né? Eu Mas se eu levava tinha uma também, assistente daí. mulher, eu tinha Justo. a rodinha. Eu Aham, juro por Deus, tudo era intencional e pensado. Lembra, mana? Tinha a aham. rodinha, eu puxava a mala, saía de salto alto inteira, com a mesma cara, com a mesma energia, com o mesmo sorriso, arrastando a malinha. Tipo assim, dever cumprido, fiz meu trabalho, estou indo embora. Nossa, aquela Era mala isso. era chique mesmo. Era de metal, linda. Era. Era isso. E outra coisa que eu sempre, cara, é comunicação. Eu nunca comi, eu nunca bebi num evento. Até hoje, eu não faço questão de servir no buffet. Não. Eu acho que você está ali para trabalhar, você não está ali como uma convidada.
E mesmo Então quando a você gente é precisa ver isso. convidada, Sempre tem alguém olhando, gente. é, Hã? mesmo quando a gente é convidada, eu sempre, tipo, ou espero no final, quando eu acabei de fotografar, eu sento e tal, mas se não também, sempre ia pra cozinha e tal. Eu ficava desconfortável com isso e eu não sabia como agir, Ai, assim, se eu pedia para comer na cozinha ou o que que eu fazia. vai na Gente, cozinha. Vai na ó, cozinha e pede. só para nós encerrarmos aqui, tá? Olha só, eu sempre usei muito a linguagem não verbal, sempre. E aí vocês podem dizer, mas você está sendo falsa. Não, não estou sendo falsa, estou sendo intencional. Eu estou sendo objetiva, tá? Porque no momento, tudo que você usar para o bem seu e da outra pessoa, tá tudo certo, gente. Porque no momento que eu escolho me posicionar daquela maneira, no momento que eu escolho colocar aquela roupa, no momento que eu escolho sorrir, tá? Ao mesmo tempo que eu estou passando aquela imagem, eu também estou me modificando por dentro. Não tem o nosso corpo modifica nossos sentimentos. Isso é comprovado. Então, quando você cuida do outro, você também cuida de si. Quando você cuida de si, você cuida do outro. E olha só, a gente tem que cuidar muito, as coisas têm que andar juntas. Tá? Por que que eu digo? Numa das minhas crises, a gente iniciou falando de crise, né? Eu acho que foi a pior crise da minha vida. A Josi viveu lá nos meus 30 anos. Eu, na verdade, cometi um erro grave, né? E aí, como é que se faz? Como é que se faz quando você coloca em risco a tua profissão, quando você coloca em risco o teu trabalho, né? Quando você anda numa corda bamba, né? Quando você mora numa cidade interior, onde todas as pessoas verbalizam a vida de todo mundo, verbalizam. E aí, se você usar da linguagem não verbal para querer, da linguagem verbal para querer justificar, mostrar qualquer coisa, eu digo que você vai fazer um amaranhado de palavras, você vai colocar fogo na fogueira e vai levantar a fumaça, tá? Então, numa dessas, o que que eu fiz? Eu fiz foi literalmente me afastar, literalmente sair do verbal. Tem coisas que não adianta a gente verbalizar, não adianta, porque é só o tempo e a tua postura quem vai provar. Então foi isso que eu fiz, o que que eu fazia e me ajudou como pessoa, me ajudou a sair daquele momento difícil. Foi me cuidar. Eu saía de casa, gente, cuidando exatamente, arrumada, alinhada, discreta, saía onde era necessário sair, tá? Cuidava de exatamente todos os meus movimentos, porque qualquer movimento ali poderia ser comprometedor. Então, quando eu me afasto, as pessoas não sabem exatamente. Então, eu saio do verbal. Eu não sei se alguém já passou por uma situação dessas, ou uma situação parecida, porque quando você está no interior, a verbalização é muito rápida e pode te comprometer muito, é muito rápido. Então, e assim, Nem, gente, nem é só. lindo de ver, porque quando eu olho para o passado agora, a maneira como eu conduzi, né? Ninguém me via em nenhum lugar, ninguém me via sem postura, ninguém me via com uma expressão de cabeça erguida, né? Me viam trabalhando, sempre qualquer movimento meu era intencional. E E o Simo, tempo passou. Oi? hoje eu acho que é mais agravante ainda, porque não é você estar só numa cidade do interior, é você estar na internet, né? Sim. Então, qualquer deslize que você faz, que você comete, o alcance é muito Olha, maior. Quanto mais seguidores você tem, maior o é, estrago, o cancelamento Isso, tá aí, isso né? é o que me trava de fazer, às vezes, stories, de mas olha falar, que de interessante. aparecer. A gente vai estar à mercê do julgamento sempre, mas olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Eu tenho que voltar a fazer isso. Eu não escutei ninguém. Por que que eu me afastei? Eu me afastei do verbo. Eu não escutei, eu me afastei. A Josi sabe, eu me afastei da família, eu me afastei de amigos. Por quê? Porque eu não queria ouvir e eu não queria falar. Eu me afastei do verbo. E aí eu usei da linguagem não verbal para reconstruir a minha imagem e para provar o que eu queria provar. E o tempo Continua passou e quando fazendo. eu olho, e Só mana, continua fazendo. olha só, outra coisa. Quando a gente fala, parece que o conteúdo é tão pouquinho, 8%, né? Só 8% é o conteúdo quando a gente pensa nessa teoria da comunicação. E aí você pensa que 55% é o visual, é tudo que nós estamos falando, né? 55%. E aí 38% é o nosso tom de voz, é a maneira como falamos, é a altura, é a dicção, é tudo.
né? 38%, tá ok. Se você somar, né, vai ser 93%. E só 8% é conteúdo. Só que, se 8% não for coerente com o restante, compromete. Então, é tão importante quanto ou mais. Eu acho que Exatamente. É um tipo conjunto. assim, tem que estar alinhado, tem que estar em harmonia. E Tudo tem que estar em harmonia. O que você fala, como você se veste, com a maneira como você fala, porque é tem outra que ter coisa. harmonia. E a gente precisa se observar, gente. Isso não é brincadeira. E a É, gente treina lá em casa. A gente treina lá em casa com os filhos, com o marido. Você começa a observar se o seu tom de voz, por exemplo, é nasal. Como seria se eu ficasse conversando com vocês o tempo inteiro nesse tom de voz assim? Vocês conseguiriam ficar quanto tempo falando comigo se eu falasse sempre assim? Entendeu? Ou se o tom Misericórdia. de voz é de garganta, porque o tom de voz de garganta normalmente é um radialista que usa, e esse tom de voz ele influencia mais. Então, depende como a gente fala, o sotaque que tu tem pode criar desconforto ou não. Vai lá fazer o quê? Entendeu? Tudo, gente, a maneira como a gente fala. Às é, vezes a gente não se percebe, mas, e mas faz, é o contexto, né? voltando para o que eu estava falando antes, né, do negócio dos arquétipos e tudo, do posicionamento que você tem que ter, também não adianta você ir lá. Não, você precisa estar bem vestido para cobrar mais. Ótimo. Você precisa estar bem vestido e bem apresentável. Só que aí, quando você se movimenta, quando você fala, não condiz com aquilo que você está vestindo. Então, tem que estar alinhado. Por isso que a É mudança a- é de dentro para fora e de fora para dentro. É os dois. Tem que andar junto. Não adianta você ir lá e comprar melhor roupa, melhor bolsa, melhor calçado e você tá dentro destruída. Você não tem valores fortalecidos. Você não sabe quem você é e você não comunica a tua essência, ou comunica a essência que não tá legal nesse momento da tua vida. Então, você tem que buscar esse entender de dentro para fora também. Tem que andar junto. E um contribui com o outro. E tem que estar alinhado ao trabalho, né? A tua Ex- fotografia, o teu trabalho, a tua entrega. Tem que estar Exatamente, alinhado, tudo alinhado. Senão exatamente. não se sustenta. Porque lembra quando eu falei, não basta ser profissional, é preciso parecer. Gente, a minha mente em seguida fez outro raciocínio. Não basta parecer. Não basta ser, tem que parecer. Mas não basta parecer, tem que ser. Na mesma proporção. Se você é e não parece, você se compromete. Se você parece e não é, se Não, compromete na mesma proporção. não se mantém, né? É. Gente, mas nós já estamos em 1 hora. Querem fazer algumas perguntas, por favor? Eu falei que ia ser uma conversa, mas eu já começo a falar e não paro, né? E aí, galera? Gente, vocês já tinham pensado, tipo, isso é uma coisa que é no dia a dia de vocês? Como é que é isso para vocês? Eu, por experiência própria, assim, mudei muito, muito, muito minha forma de ser e de ser mesmo, sabe? Porque até um certo ponto eu imaginava bem isso, vou me vestir e pronto, e não é bem assim. E hoje eu percebo que realmente, assim, ó, é, eu estou criando, eu estou mostrando, na verdade, uma pessoa mais com uma identidade tão mais fortalecida que eu nem me vejo assim, então, que eu ando tão bem vestida e tal, e as pessoas elogiam isso, sabe? Chegam e falam. Ou quando me vê, eu pouco faço eventos, né? Mas quando eu faço, geralmente as pessoas vêm conversar comigo, nossa, como você se porta bem, como a tua postura é bacana. Muitas pessoas já me pediram entrar em contato pedindo orçamento de evento, porque falaram bem assim, ó, nossa, eu tava te observando lá, como você se porta bem, sabe? É isso. Nem, talvez nem sei se conhece tão bem o meu trabalho, sabe? Não sei se viu aquele resultado daquele dia nas fotos depois, mas me viu lá, prestou atenção em mim e como a gente é observado o tempo todo, meu O tempo Deus do inteiro. céu. É avaliado e julgado. Exato.
Exato. Faz parte do ser humano, a gente faz isso. E outra coisa É. também que às vezes a gente precisa prestar atenção são as crenças que a gente carrega com a gente, né? Porque, principalmente, eu vim de uma cidade pequena, no interior, vários de vocês aqui também. A gente carrega tanto preconceito, medo do julgamento, medo de tantas coisas, que a gente acaba não indo para um próximo nível por bloqueios que a gente tem. Eu lembro que quando eu fui fazer as minhas fotos, lembra, Simo? Que a Hum. Renata, que é minha amiga, que é minha personal stylist, ela estava me arrumando e ela falou assim, amiga, eu preciso te falar uma coisa e eu não quero que você fique chateada com isso. Talvez você não entenda, mas eu preciso te falar. E a Simo gravou isso, né, Simo? Ela falou, eu preciso te falar que você não é mais a menina do interior. Que o que você é, o que que você está vendo agora é uma mulher do mundo. Você precisa começar a se olhar como essa mulher do mundo, a se portar como essa mulher do mundo. Você está morando em Miami, você não é mais a menina do interior. Você não tem que fazer as coisas mais pensando nas pessoas para mostrar para as pessoas da tua cidade. Então, às vezes, aquilo estava tão enraizado e eu estava ainda tão preocupada com o que os outros iam pensar ou o que que as pessoas iam falar para os meus pais, porque é uma crença da gente lá de A pequena, infância. né? Da adolescência, de fazer tudo certinho e tal. E isso acaba bloqueando a gente para falar, né, para falar na internet, medo do julgamento dos outros, do que os outros vão falar. Só que tem tanta gente que precisa ouvir o que a gente precisa falar, e é algo que eu ainda estou me trabalhando. Porque ainda tenho medo do julgamento. Às vezes é medo de, tipo, de ter coisas melhores e achar que você não é merecedora de ter aquilo. São medos e crenças que a gente precisa se trabalhar, precisa aprender a melhorar isso. E às vezes a gente precisa de terapia para isso, às vezes a gente não consegue sair disso sozinha, porque é muito mais enraizado do que a gente pensa. Então, E, e, pode falar, Gi. isso é muito profundo, né? É muito profundo. Há um tempo atrás, no início do ano, agora foi em fevereiro, eu vivi uma experiência que, nossa, como eu fiquei depois que passou, assim, eu fiquei, meu Deus, como eu tenho isso impregnado, assim, é profundo mesmo. Eu fui fotografar uma festa e a festa era para ser bem conceituada, assim, né? E aí, quando eu fui pro meu guarda-roupa de manhã, eu pensei, nossa, eu não tenho roupa para ir. Aí fui falar com uma amiga minha, né, que tem loja, e eu fui na loja dela e ela me fez vestir um vestido de couro preto. E eu mandei uma mensagem falando: que mulher é essa? Aonde estava essa fotógrafa? Aonde estava essa mulher? Que coisa mais linda. Não foi, amiga? Só que assim, ó, eu cheguei em casa e daí ela me vestiu lá e disse: Vamos ali, vamos comprar um sapato. Aí eu disse pra ela: Não, eu tenho uma sandália, mas é muito alta pra mim, porque era externa, assim, tipo, campo, sabe? E aí ela, vamos ali, vamos comprar um sapato. Sei que saí da loja vestida, né? Dos pés à cabeça. Cheguei em casa, gurias, e eu dizia pra ela, eu não vou conseguir com esse vestido. E ela, tu vai porque tu tá linda. E eu dizia assim, mas amiga, parece que eu tenho a impressão que todo mundo vai ficar olhando pra mim. Aí Que ela, bom. não, mas você tá linda. Daí eu, meu Deus, mas um vestido de couro, tomara que caia. Meu pai amado, né? Pra mim era assim, ó, nossa. E ela me convenceu. Mais ou menos, né? Porque eu cheguei em casa, eu só não troquei aquele vestido, eu queria colocar um blazer por cima, né? Aí ela disse: não vai botar blazer, porque vai ficar estranho. Aí eu disse: não, mas eu tenho um pretinho assim. Ah, tá, quer ir com esse blazer preto, então eu boto. Aí cheguei em casa, provei o blazer, realmente ficou estranho, né? E eu não tirei, eu não troquei aquele vestido, porque eu não tinha outra roupa para colocar e eu tava atrasada. Não tinha nem tempo de pensar assim, atrasada não, né? Mas no horário para ir. Eu não tinha nem tempo de pensar em outra roupa. E eu acabei indo por livre e espontânea obrigação com aquela roupa. E assim, foi maravilhoso. Eu me senti muito bem no ambiente, porque eu estava vestida como tinha que estar. Se eu tivesse, sei lá, ido com um jeans, eu ia ficar assim, sem saber onde me enfiar, porque não era a vestimenta adequada para o lugar, sabe? E todo mundo chegou e me olhou de forma diferente, sabe? E muitas pessoas Aumentou o valor do depois, teu durante a trabalho, semana, foi? A depois sua quando eu roupa saí. importa.
Hã? Na outra semana chegou de pedido de orçamento de pessoas que nunca nem me olhavam, quando, né, eu conheço de outros lugares assim e tal, e que lá me notaram, perceberam, sabe? Nossa, ela tá lá, aniversariante, veio pedir para fazer foto comigo. Ah, vamos fazer uma foto, nossa, e tal. Então, assim, mas o quanto eu não sei, sabe? Meu Deus. Só que ter Gente, passado por isso me gerou uma cura muito grande, que eu achava que eu não tinha mais. Só que daí a gente fica botando desculpa, sabe? Ai, porque é isso, porque aquilo não é. É coisa ainda impregnada que tem, profunda, e que se a gente não trouxer pra fora, não cura nunca, né? não. Ó, vendo você falar, Oi, tudo bem, gente? Boa noite. Deixa eu... Oi, Boa noite. Guilherme. Boa Saí do noite. jiu-jitsu aqui, entrei correndo aqui no chat aqui. Olha, vendo vocês falarem sobre isso, realmente fez uma mudança muito grande na minha vida também, depois que eu principalmente comecei a seguir o João Mena. Ele fala muito sobre isso, né? Posicionamento de imagem e como o homem tem que se vestir como homem, né? A mulher também tem que se Nada. vestir como uma mulher bem colocada na sociedade. E aí eu comecei a reparar. Eu peguei, joguei todas as minhas camisetas de estampa fora, joguei todas as bermudas que eu tinha fora também. Hoje em dia eu ando de calça e de camisa para todos os lugares que eu vou, até para ir voltar do jiu-jitsu. Mesmo que cause um pouquinho um transtorno, tem que chegar lá, se trocar, depois sai, tem que tomar um banho, se trocar, não dá para ir de qualquer jeito. Antes eu andava feito um largado, de Ah, chinelo, todo mulambo. e, E agora, pode falar, e fala. Guilherme, e como você se Suprema. sente? Eu me sinto incrível. Eu me sinto incrível. Eu me sinto incrível. Todos os Toca aqui, lugares que ó. eu vou, toca aí. Pessoal, até do meu círculo, da igreja, olham para mim diferente. Eles reparam, eles elogiam, falam: Nossa, você tá elegante. Pessoas que, sabe, antes olhava de cima para baixo, hoje falam: Nossa, você tá vestido muito bem, parabéns. Gente, Né? roupa não é futilidade, Não é, não Eu é. vou não mostrar é para vocês. investimento. Ontem eu fiz uma Exatamente. wishlist pro meu marido, que eu Olha falei, aí. tu tem que se arrumar melhor, senão tu não vai andar do meu lado. Eu tenho que falar isso pro É, meu. Eu tô falando Eu aqui, fiz eu tenho a que falar lista, eu isso pro falei, meu, vamos mudar mano. esse roteiro. Hã? ultimato. Eu tenho que falar isso pro meu também, viu? Eu disse, não, esses dias a Sila conhece, né? A Aham. Sila. E a Sila é uma mulher muito elegante também, né? E aí eu fui lá na loja e eu não tava com a barra dobrada, e ela me xingou e falou que eu tinha que estar com a barra dobrada, porque aquilo ali era largado. E eu cheguei em casa e vi ele com aquela barra e eu já fui, vamos dobrar essa barra. Aí eu disse, É agora eu verdade, tô agora são concordando. detalhes, né, que a gente aprende e começa a reparar nos outros. Quer dizer, É, Uhum. agora eu ando aqui por Miami, pela Flórida, e eu vejo 87,5% dos homens andando de bermuda. Todo mundo de bermuda. ó, Viu? ó, Virou ó, E a uma Guilherme, gente calma febre. aí. Aí. Ô, Guilherme, calma aí. Você não viu a Pô, pode polêmica do falar. João de bermuda na Disney? Eu vi, Ai, Ele, eu vi. Qual? ele Ele tava, pôs ele usou bermuda na bermuda. Disney. Porque ele fala, só que ele já falou várias vezes que não era para usar de bermuda de jeito nenhum, né? E aí ele usou bermuda na Disney. Aí ele falou, mas Ah, é o contexto e não sei o quê, não sei o quê. Então, Mas realmente, eu- assim, eu acho que a calça, a bermuda, eu acho que, cara, você não tá em casa com a tua família de calça, entende? No calor da Flórida. Então, eu acho que é importante a gente ter esse, né? Ele usa para engajamento, né? É uma polêmica, é uma coisa que ele Eu, pegou para ele usar usa. como um engajamento, claro. Mas é o que eu tô falando, ele fala isso na internet, fala não use bermuda, porque ele sabe que é um negócio que vai gerar, todo mundo vai se Engajamento, ofender sim, e vai falar, exatamente. nossa, meu Deus, como Sim. não vou usar bermuda? E aí vão comentar e compartilhar. Beleza, eu faria o mesmo, é inteligente pra caramba. Mas assim, uma coisa que eu quis dizer, faz sentido esse negócio porque você vê realmente até as mulheres vestidas bonita e o cara largadão de bermuda e chinelo, sabe? É Não. um contraste. Por Parece isso, tipo, que tu põe uma querem. camiseta bermuda, de mas você põe um futebol. calçado legal, sabe? Você põe, tipo, tem bermudas elegantes também, tem uma forma de você usar bermuda elegante. ó, e assim a Realmente, gente começa a reconhecer, olhar para o outro e reconhecer como a gente era.
Um dia eu saí do trabalho e Isso. fui ajudar a montar uns negócios na igreja lá, né? E quando eu cheguei, uma menina me olhou dos pés à cabeça e disse assim: Nossa, tu veio aqui comprar o ticket? Eu disse: Não, eu vim ajudar. Nossa, não veio trabalhar arrumada desse jeito. Aí a minha Pois pastora é. viu que, tipo assim, foi um comentário meio, né? Aí a minha pastora disse: Não, mas a Gi anda sempre assim, né? Todo dia. Aí eu disse: Sim. Aí, porque daí eu me coloquei no lugar, entendeu? Porque antes eu olharia e julgaria. E como a mentalidade, daí a gente percebe, como a mentalidade é pequena, tipo, cara, não é porque você tá indo lá ajudar, fazer Gente, alguma coisa que você tem que. eu amo me montar. Eu amo ser arrumada. Eu amo salto alto, mas eu uso bem menos salto alto. Porque me faz sentir bem, né? Então eu cuido de mim e da minha imagem também, ponto. É isso. Eu passei horas no YouTube aprendendo a fazer nó de gravata. Vários nós, nó diferente, o nó. É que eu nunca imaginei que existia 200 tipos diferentes de nó de gravata. Nunca Esse imaginei isso. passa, Agora eu Augusto. sei uns 3 ou 4. E, cara, é legal. Você se sente bem. Você vai com um nó diferente, o pessoal repara. Sabe? O pessoal repara. Fala, nossa, que nó diferente esse. Pá, bonito sua gravata. Está bem vestido. Cara, isso é fantástico. Eu realmente me sinto muito bem por causa Não, disso. tu arrasou. É muito legal. É uma Isso mudança de aí. mentalidade. Aí, como a Henrique, Giovanna estava você? falando, é Ah, isso. São coisas que a gente começa a mudar na nossa cabeça e fala como como eu pensava pequeno, porque eu ia julgar a pessoa que chegou toda arrumada aqui também, né? O cara se perequetou todo, mas não, tem um sentido, né? A pessoa se sente melhor. muito, muito melhor. Meu Tá Deus. me escutando? Tô Tá me escutando? escutando, aham. Então, é muito interessante isso mesmo, né? Recentemente eu fui no workshop e aqui, ó, uniforme de fotógrafo preto, né? Aquela coisa. Aí, uma das era um workshop de fotografia e de algumas wedding planner também. E na hora foi falado sobre isso, né? Sobre a postura, sobre os vestimentas, tudo. E uma das pessoas falou, né? Ela tava falando sobre isso. E todos nós, maioria de preto, o pessoal de bermuda estava na Itália no verão na época, muito quente. E ela falou assim, tinha um fotógrafo que estava com um blazer. E ela falou assim, né? Ela falou assim que a única pessoa que ela ficou curiosa para entrar no Instagram e ver o portfólio era aquele que chegou de blazer, porque a imagem, a Olha primeira aí. impressão, ela visualmente falou assim, esse deve ser diferente, esse deve ser o melhor daqui, né? Então, assim, depois daquilo a gente conversou muito, né, sobre essa questão. E eu comecei a dar importância a isso, né? Começar a comprar blazer, né? Começar a me vestir melhor, porque a gente faz toda a diferença o ambiente que a gente pisa, as pessoas nos olham diferente, né? Uhum. É, e eu me identifiquei também muito, né? Vocês falando sobre isso. Eu também vim de uma cidade pequena, no interior do Paraná, e é aquela coisa, a gente chega meio acanhado. Hoje eu moro na Inglaterra e faço alguns eventos grandes, né? De alguns até jogadores de futebol, eu acabei conhecendo aqui. E a gente acaba, assim, se acanhando demais, né? Uhum. E acaba passando uma falta de segurança. Então eu falo assim que a nossa postura, a nossa não só a roupa, né, mas como a nossa postura, o nosso jeito de falar, a gente passa segurança ou insegurança, né, para o nosso trabalho. E a gente tem que se atentar muito a isso, isso é fundamental, né? Muito, muito, Guilherme. Tem uma. Eu vou compartilhar com vocês lá no grupo. Que tem uma cientista no TED, que ela fala sobre isso. Em português é finge até que se torne real. Né? Eu Uhum. vou compartilhar com vocês, assistam aquele vídeo, é uma palestra de uns 20 minutos, né? E aí, isso, no momento que você pode estar se sentindo seguro e a gente sente, mas nunca pode pôr no rosto. Finja que você está seguro, finja que você sabe o que está fazendo, que o teu sentimento vai mudar, né? Então, só tem ganhos. E outra, É isso. que eu ia falar nós falamos sobre a roupa, mas é tudo muito sutil, é tudo muito detalhe, assim. É a roupa, é a expressão, é a Corte de postura, cabelo. corte de cabelo. Ih, É, mas eu e o Henrique aqui estamos É, desprivilegiados, então, hein? mas a barba. A Gente, uma barba barba. bem feita.
É o ponto. Esse dia eu tava Ô, vendo uma Henrique, você. transformação da barba, tipo, feita aqui embaixo, alongou o rosto, tipo, o cara explicando tudo. Eu falei, gente, isso é pra uma barba. É, tipo, uma barba bem feita faz toda a diferença. Chama visagismo Visagismo. isso, né? Aham, Visagismo, é. visagismo. Interessante, Gente, então, interessante. esses são recursos que nós temos que usar a nosso favor. Temos. Né? Não, outra eu ia falar antes para roupa, tá? Olha só, nós não precisamos ter um monte de roupas. Nós precisamos ter as roupas certas, clássicas, elegantes, que combinam entre si. Uma boa roupa, gente, vale mais do que 5, 6, 7, 8 roupas meia boca. Eu assim, ó, eu invisto em roupas. Eu sempre vou comprar aquela roupa que ela é boa, que a costura é boa, que o tecido é bom. E eu tenho roupas de muitos anos. Eu tenho boas camisas, boas calças, bons casacos, bons blazers, que eu tenho, elas simplesmente não desatualizam, mas tem que ser bom para não desatualizar. Então, às vezes é melhor tu pagar, às vezes o dobro de preço do valor de uma peça, do que tu pagar metade do valor e ter aquela peça por um período mais curto, ou que não vai te representar, que não vai encaixar no teu corpo. Então, menos é mais. E aí eu tô sempre dialogando nos tons, nas cores, né? Uma vai com a outra vai com a outra, e assim a gente vai renovando. É, e eu acho que um bom investimento realmente é ter alguém que te ajude se você não tem esse feeling, sabe? Ter uma personal que você goste, que você se identifique, ou que, né, quando você for contratar uma personal, olhar para ela, tipo assim, como é as pessoas que ela veste, aonde eu quero chegar. Essa pessoa vai me ajudar a chegar lá, porque às vezes você contrata alguém que não tá, tipo assim, não tá alinhado com a imagem que você quer para o teu futuro. Então é super importante isso. E para mim fez total diferença a questão das cores, as roupas, né, o estilo, corte de cabelo. Tanto que a minha persona tá assim, amiga, você tem que cortar teu cabelo, você tem que cortar teu cabelo já tá comprido. Então, tipo, você ter esse cuidado com você, com o que você quer passar, muda internamente também. O sentimento te traz mais poder, te traz a sensação de autoridade. Você consegue cobrar mais, você fica sem medo de cobrar, porque você está se sentindo mais autoridade no assunto, na fotografia, para cobrar. Então, é, é uma linha que caminha junto, assim, e te faz crescer. Essa parte da aparência, do parecer e do ser também. Tem que andar junto sempre. Eu concordo. O Henrique estava falando. Henrique, você mora onde? Agora, Inglaterra, né? Você disse. Na Inglaterra, eu moro no interior, na verdade, né? É do lado de Londres aqui, dá 1 hora e meia, 1 hora e 10 de Londres. Cara, legal. Aí eu imagino que deve ter uns. No Brasil eles chamam de brechó, né? Mas é thrift shop, né? Umas lojas de usado que deve ter umas coisas muito legais com preço bom, Sim, né? sim. Uns ternos, umas coisas, uns ternos italiano, umas coisas assim. Você estava falando que você chega nos eventos e tal, e aí eu tava pensando, a boa vestimenta é como se fosse uma armadura, né? Porque se a gente chega no lugar mal vestido e vê todo mundo ali mais rico, mais influente, fala melhor, você fala, caraca, velho, o que eu tenho para mostrar aqui? Quem sou eu? Mas se você chega bem vestido, o pessoal pode ser mais rico, mais influente, mais bonito, mas você tá ali bem vestido. Então é a sua armadura. Você tem algo Lustre, ali. Exatamente, Boa, exatamente. Bem colocado. Hã? boa. lustre sua armadura. Exatamente. Ilustra a sua armadura. Ilustra a sua armadura. E aí você Cara, pode ficar quietinho, ao fantástico. menos você tá se sentindo bem, né, Gui? Pois é, ao menos você não tá passando vergonha, né? É É. isso. E outra coisa também, Exatamente. eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o menos e também com o mais, porque às vezes você tá num ambiente que você tá vestido over, tipo, muito a mais do que tá condizendo com o ambiente. Então, é importante também a gente estar, tipo, vai numa festa de criança de paetê, né, toda de paetê preto. Não condiz, sabe? Então, a gente tem que estar condizente também para não exagerar demais. É aquela Aqui na questão cidade também, tem né? os pinheirinhos de Natal. E a gente Pinheiro tem de que tomar Natal fora cuidado de para época. não. E a gente tem que tomar cuidado também para não concorrer, né, com quem é nessa palestra que eu fui, o pessoal falou justamente isso, né? Às vezes a gente tem que tomar cuidado também com as cores que a gente usa, né?
dentro de um casamento, principalmente, você não vai estar concorrendo com o noivo, no É caso do branco. homem, exatamente, ou com a noiva, né? A mulher vestida de Vermelho. branco. Ai, gente, mas acho que não tem fotógrafo sem noção assim, né? Deve ter, né? Eu acho que tem. Tem fotógrafo que vai de bermuda e chinelo. Não, Deve eu ter vou os falar, depois daquele evento que eu fui no aniversário infantil aqui em Mar-a-Lago, na casa do Trump, que os fotógrafos foram, tipo, o evento foi mais de $1 milhão, com certeza. Nossa. Tipo, como que os fotógrafos foram de tênis, Pois é, tênis tipo Adidas, Nike, sneakers. tênis, calça jeans e camiseta polo, com uma logo gigante aqui, ó, da empresa, cheio de pochete aqui, e ela tava com rabo de cavalo, tipo um rabo de cavalo, cabelo meio nada a ver, sem maquiagem, os dois, tipo, mal cuidados. Os dois eram um casal, eu acho, os dois eram, tipo, mal cuidados. Mal cuidados. E eles andaram pela festa inteira. Era praticamente, parecia um palácio. A festa de um aninho era, o tema era príncipe. Príncipe, ela tava de vestido de princesa, mãe. Tipo, como que os fotógrafos estavam daquele jeito? E detalhe, eu sou fotógrafa, era fotógrafa dela, de gestação, das fases. E ela mandou vir a maior decoradora do Brasil, aquela que decora as famosas, eu não sei o nome dela. Não lembro agora. É Veio de tudo. Goiânia? É uma bem famosa. André Guimarães, será? Essa aí. Essa Essa aí. é, de Essa aí. Goiânia. Essa aí veio as coisas de jatinho pra cá. Foi assim, bizarro o Nossa. negócio. E ela falou assim: ai, amiga, a decoradora acabou que vai trazer os fotógrafos. Eu agradeci, porque eu já não tava mais querendo fotografar evento, né? E eu ainda pensei, cara, tomara que ela não me chame, porque eu não tenho nem equipe para fotografar. Tipo, vai ser um gigante. E aí ela falou assim, amiga, a decoradora vai trazer os fotógrafos do Brasil, porque eles, né, eles vão fazer de graça pra gente, porque eles querem portfólio dos Estados Unidos também, e tal e tal. Eu falei, cara, vai vir uma baita equipe, porque realmente é um. Imagina, tu vai fotografar na casa do Trump, no negócio. Eles, Cara, quando eu vi eles, eu falei, não é possível. Não é possível que eles estão numa festa desse nível, vestidos dessa forma. Eu tava assim, em choque com aquilo. que vergonha. Então, tipo, Mas eles, Desvaloriza o próprio evento, né? desvaloriza. a festa e eles, Tu desvaloriza a acha que, festa e tu ele acha não que tá algum combinando. convidado de lá que olhou eles daquela forma, tipo assim, contrata pra uma festa naquele nível? Não Nem, contrata, não Ó, contrata. eu fui 2 vezes a semana lá em Mar-a-Lago, semana passada, né? E os garçons se vestem melhor do que esses fotógrafos aí que você tava falando. Os garçons, a galera que serve lá se veste bem. Demais. É alto São Mas bem. sabe o que nível. acontece? É igual o Guilherme falou, né? Você citou o exemplo do João Meno, né? É tudo intencional, né? Eu acho assim que a gente tem que voltar a isso, né? Assim, o igual a gente brincou aqui, não falou sério, né? O homem se veste como homem, a mulher como mulher, mas também essa pegada muito desleixada e intencional, sabe? Assim, para passar isso. E é muito feio, sabe? Assim, infelizmente também tá um pouco na moda isso, né? Essa questão É, de você, é do meu jeito, eu não tô nem aí, eu sou assim. E é Hum, muito feio isso. É muito feio isso. O é. é uma fotógrafo e hippie, daí? desculpa. artista, né? Ele, ele E, coloca a desculpa de que sou artista, posso ir como eu É, quero. é. e se uma pessoa, digamos assim, como é que chama? Que segue as regras, como é que é? Agora me escapou a palavra. Mas se vai e Etiqueta. fala. Nem é isso, mas se alguém vai e fala alguma coisa para uma pessoa assim, você ainda né, é capaz de dizer que você tá tendo algum tipo de preconceito, tá julgando, não sei o quê, né? Então Porque a é bem sociedade hoje em complicado. dia é feio você cumprir as regras, você fazer o certo, né? Entendeu? É um pouco feio. Então, Uma aí pessoa um quer pouquinho agir. mais conservadora, vamos chamar assim, sabe? Que costuma conservar os bons costumes. O belo é belo, né? Hoje em dia eles querem mudar isso, né? Fazer o Grotesco, né? desleixo, Trazer o o grotesco. amassado, o mal cuidado ser belo. Infelizmente, né?
A gente vê muito isso acontecendo. É verdade, mas é um estudo, é quebra de paradigmas mentais que a gente tem que passar, porque, assim, a gente nasceu nessa sociedade ahm, ahm, que gosta do grotesco, né, que a gente está no pós-modernismo, né, que gosta do feio, o feio virou bonito, né, as Na obras verdade, de, né? A pintura já não é mais aquele tom de realismo. Então a gente tem que quebrar essa coisa que a sociedade impõe pra gente e seguir pelo nosso sistema. É o que a gente eu, está eu conversando acho que, aqui. na verdade, Gui, não é nem que eles gostam do grotesco. É que tá tão disfuncional a sociedade, as famílias estão disfuncionais, as casas, os lares estão disfuncionais, que eles estão crescendo num ambiente que eles não sabem quem eles são. É Então, isso. como é que você vai querer desejar o belo se você não sabe o que é belo? Não tem um padrão, né? Como é É que isso. você Não. vai querer? A sociedade impõe o grotesco em cima das pessoas, né? Exato, então, tipo assim, como é que você quer ser alguém elegante, refinado, se a minha casa, os meus pais, o jeito da minha criação foi toda grotesca. Então, a gente Exatamente. está aqui, mesmo que a gente tenha tido, né, muitos tenham tido lares mais disfuncionais, a gente está aqui se buscando, trabalhando, aprendendo, se desenvolvendo, crescendo, se autoconhecendo. Mas quantos não estão prontos para isso e só segue o padrão? Aquela aqui, ó. Sabe o burrinho que coloca aqui, ó, e você não olha para os lados? Você só segue a manada, só segue a manada. Então, eu acho que o grotesco é a falta de identidade, de não saber quem a pessoa é. E quem a pessoa é em Deus também, sabe? Quem é É você? isso. Você é filho, amado, herdeiro. Você é merecedor de coisas boas. Então, quando você não sabe quem você é, qualquer coisa serve. E a gente segue a manada. É verdade. Acaba acontecendo o que aconteceu com a Gislane, o que aconteceu comigo também, que a pessoa te olha, do seu convívio, te olha e fala: Nossa, mas você tá muito arrumado. Você vai pra onde? Vai para o exame de fezes? Vai pra festa? Pô, cansei de ouvir essas piadinhas, cara. Falar: Ah, tá bom, vou sim. Você tá todo desleixado aí. Não, eu não respondo, Ah, né? Mas dá mas vontade. Mas é pensa. isso, né? Isso, Você isso tá... sempre diz mais sobre o outro do que sobre a gente, né? Exato. Do É, que incomoda o outro, né? Quando a gente começa a fazer o certo, a gente começa a se arrumar, ou que a gente E começa aí, a se aí tem que posicionar. ter, aí tem que ter sabedoria também, até um certo limite, né? Acho que a gente tem que ser sábio, porque tem que ter esse limite de também lembrar que a gente, né, para quem foi assim um dia, né, de saber respeitar o tempo do outro também. Eu acho que não precisa estar aceitando certas coisas, né? Que eu era uma pessoa que eu sempre dizia que eu era muito neutra, sabe? Vivia na neutralidade. Ah, tá, até levar umas rasteiras aí, daí eu aprendi a me posicionar. é Então, isso. assim, mas até um certo ponto tem que respeitar o tempo daquela pessoa que talvez está no momento que a gente estava há um tempo atrás, que não tinha a real identidade reconhecida e que também vivia no colorido, no, enfim, né? E tem uma outra Outra, e coisa a nossa. também. Pode falar, Gui. Por favor, Josi. Tem uma outra coisa também, que é a influência do nosso meio de você se manter. Muito. Para mim foi bem desafiador me mudar para Orlando e começar a estudar lá na escola em Orlando. As pessoas são muito desleixadas de uma maneira geral. Então, elas não têm esse autocuidado com o cabelo, com maquiagem, com postura, tipo de tá de Crocs, tá tudo bem. Tá, sabe, tá de qualquer forma, tá tudo bem. E aqui em Miami eu já vivia de uma maneira diferente. Então, as primeiras semanas que eu fui, eu me arrumava. Tipo, o jeito que eu tô aqui, eu vou pra aula. Eu me arrumo, eu gosto de me maquiar, arrumo meu cabelo, me arrumo, me produzo para ir pra escola. No único lugar que eu ia, eu me arrumava para sair. E eu comecei a notar as pessoas me observando. Tipo, nossa, você tá sempre assim, você tá sempre arrumada, nossa, que rica, que fina. Tipo assim, eu falei, gente, eu não vou deixar de usar. Eu falei, eu tenho um trabalho, eu tenho uma postura que eu quero que as pessoas me olhem e sabe que eu não sou barata. Eu não sou barata. Se eu estiver toda desleixada, as pessoas vão olhar pra mim e falar assim: ah, não, eu quero que já, nossa, ela deve ser cara. Então, isso é importante.
Só que ao mesmo tempo chegou um momento que um dia que eu não estava bem, estava naqueles dias de crise, né, Simon? Que eu fui e eu comecei assim, naquela semana eu comecei, nossa, mas eu vou começar a diminuir um pouquinho, tipo, ir mais desleixada um pouquinho. Então a gente tem que estar prestando atenção para a gente não entrar naquela frequência. E aí a gente para de ser uma referência para ser mais um. Aí eu comecei a observar, não vou mudar, vou continuar assim. Eu comecei a observar algumas colegas minhas se arrumando mais, se maquiando. Uhum. A outra cortou o Uhum. cabelo. Eu falei do Uhum. cabelo, do corte do cabelo e tal e tal. Na outra semana ela cortou o cabelo. Aí esses dias eu falei mostrei a minha paleta de cores, algumas, nossa, como isso? O que que é isso? Tipo, nem sabia. Eu sei que vai fazer pensar, sabe? Então, que a gente possa ser uma boa referência aonde a gente está, independente do lugar. Que a gente possa se manter na nossa identidade do que voltar para o ambiente e estar naquele ambiente, sabe? A gente se É diminuir para entrar no ambiente. Sim. exatamente isso. E eu ia falar uma coisa que complementa exatamente o que você falou. Se eu falasse antes, você ia complementar da mesma forma. O que a Gislane estava falando, que pessoas, muitas vezes, enxergaram essa nossa mudança, né? Antes a gente se vestia de uma forma, a gente tomou uma decisão e passou a se vestir de outra. É normal elas estranharem e isso gera pensamento na cabeça dela, coisas que elas nunca imaginaram, começa a vir, mas por que será que ele tá se vestindo assim? Por que ele parou de usar bermuda, não usa mais estampa, agora usa terno e ninguém aqui usa? E gera dúvidas, gera pensamentos, gera análise, né? A nossa imagem é uma poesia. Acaba falando com a pessoa sem falar nada, E né? eu vou te Acaba se falar, É comunicando. não É muito verbal. louco. É é, não verbal, É é não isso. verbal. uhum. E assim, ó, o João Mena, realmente, eu acho que ele fez um trabalho excelente para nós fotógrafos, porque para quem nunca teve contato com esse assunto, eu Eu acho nunca que tive. ele ligou assim algumas anteninhas e isso, querendo ou não, valoriza nós como a comunidade de fotógrafos a melhorar nossa vestimenta, aumentar o nosso preço, porque às vezes a gente tem um bom trabalho e a gente não se sente para cobrar mais. E às vezes uma mudança de comportamento, de vestimenta, vai te fazer cobrar a mais. Vai mudar teu É isso. sentimento. Exatamente. Então, a gente tem que. Eu falo, que bom que ele abriu essa percepção, porque eu acho que está agregando muito também, assim, no mundo fotográfico, sabe? Tá mesmo. Muito, muito. Na É, vida como um todo. como tudo. É interessante isso, porque aí quando você entra nesse. Quando você começa a surfar essa onda, né? Você vê que é legal, que você quer mais. E como a mudança vem assim, meu Deus do céu. Essa semana mesmo, se isso tivesse acontecido há um tempo atrás, eu ia ficar arrasada, ia entrar numa crise. Uma cliente chamou de cara na minha cara, assim, sabe? Nossa, mas tá caro. Nossa, eu reagi tão bem, assim, no sentido, olha que legal, velho. Eu acho que eu tô começando a alcançar meus objetivos. Entendeu? Porque, tipo, liga uma coisa com a outra, linka na nossa mente, assim. Claro que eu não falei isso pra ela, né? Tratei com, né? Mas, assim, se fosse um tempo atrás que falasse isso, era capaz de eu sair, meu Deus do céu, meu preço tá caro, o que que é isso? Hoje não, hoje eu enxergo assim, poxa, talvez agora ela não tenha, né? Não consiga me contratar, mas que bacana, tô gostando disso, sabe? Porque, de certa forma, a gente tá sendo valorizado, porque tem pessoas que tá comprando, não tá falando que tá caro, sabe? Então nossa, é uma mudança muito, muito gigante, assim, sabe? E primeiro a gente tem que se valorizar, né? As pessoas Exato, só vão ver exato, valor na gente se exato. a gente primeiro se valorizar. É, É Gente, isso. 21h40. Se 1h40 aqui na deixar, a gente Inglaterra. fica. Aqui 21h40. Ah, é, aqui já Aqui é são 8h40. 8h40, Ah, então tá. né, Então Josi? pode finalizar, já temos 1h40 de conversa.
1h40 na Inglaterra. Eliane, deixa a Eliane se apresentar aqui, que ela... Cadê você? Se apresenta aí. E o Henrique se falou um pouquinho, né? Falei. O Henrique falou. Estão ouvindo? Sim. Tá, desculpa, aquela hora que tu me chamou, eu tava tendo uma briga com o telefone. Não tem problema. Só se fala de onde você fala, o que você faz, sua especialização. Então, hoje eu estou morando em Seberi, Rio Grande do Sul, pertinho de Rodeio, E Frederico? de Frederico. Morei alguns anos em Frederico também, mas hoje optei por montar o estúdio aqui. Eu trabalhei alguns anos com o pessoal de Frederico, e quando eu resolvi abrir o meu estúdio, eu achei que não era legal montar uma concorrência na mesma cidade que eu aprendi. Então, eu resolvi sair de Frederico e vim para Seberi. E estou aqui há 10 anos com o estúdio. Nossa, Hoje não, esse mês, inclusive, eu me mudei para minha sede própria que eu consegui construir. amém! Que Uau! parabéns! Benção. Que benção. Glória a Deus. Parabéns! Parabéns. Tudo isso Nossa! foi falado hoje, sabe? É uma coisa que a gente sempre tenta evoluir, né? Então a gente está sempre em constante evolução. Então eu me cobro muito. Pô, a gente vai pegando um pouquinho de cada lugar para a gente construir o que a gente é hoje, né? Então hoje estou fotografando mais crianças e gestantes e estou deixando um pouquinho de lado os eventos. Eu aos poucos estou fazendo apenas os aniversários dos meus acompanhamentos, né, das crianças que eu fotografo. Então, seguir essa linha que a gente começa, a gente abraça o mundo, né? A gente fala de tudo um pouquinho e depois a gente vai vai escolhendo um ramo, né? Então, eu escolhi as crianças, fazer os acompanhamentos mensais e as gestantes. Ai, que bom, que legal! Parabéns pelo estudo Perfeito. novo! Obrigada. Que dê muitos frutos. Obrigada. Amém. E o Henrique faz tempo que você mora na Inglaterra. Não, na verdade, bom, faz quase 3 anos que eu tô aqui. Eu também morava em Cornélio Procópio, no interior do Paraná. Alguém já ouviu falar? Nossa. É do lado de Londrina, uma cidadezinha também Londrina, de sim. 40 mil habitantes. Eu achava que era pequeno, mas pelo jeito tem cidades Rodeio bem bonito menores, né? também. A nossa cidade aqui tem 5.000. O Marcelo ganha ainda, né, Marcelo? Sim, 5.000 mais ou menos. Ah, então estamos na mesma. Nossa. Tu era da onde, Marcelo? Eu, Jaboticaba. Não, Mas a minha família. Jabuticaba tem menos que Rodeio. Rodeio é maior. Não, Jabuticaba. Não. Não, Rodeio tem mais habitantes que Jabuticaba. Tem mais que 5.000 em Rodeio. Muito Não. mais. Sério? Seberi Gente, tá perto de 15. Nossa. E é toda de Tem Rodeio, na quase verdade. 15 habitantes aqui. eu acho que Então, foi nós daí sair. Pode falar. então, daí eu vim pra cá e assim, comecei lá, né, eu tinha meu estúdio, trabalhava com fotos de família, fazia gestante, fotos de parto, newborn, batizado, aniversário infantil de 1 e 2 aninhos, assim, você ficava na família, né? Então, assim, aí a gente não tinha tempo pra nada, girava muito estúdio mesmo. E a minha esposa é psicóloga, então nós dois autônomos, e a minha irmã já morava na Inglaterra há muitos anos. A gente falou assim, por que não, né? Tentar. Eu tenho um filho que, inclusive, ontem foi aniversário de 10 anos dele. Aí a gente falou assim, por que não, né? Tentar algo novo, algo diferente. A gente veio e viemos com uma palavra de Deus, assim, né? Viemos com um propósito, assim mesmo. Foi Deus que nos mandou para cá. E Deus tem abrido as portas, assim, né? Em pouco tempo, assim, tem conquistado vários clientes. Até meu posicionamento mudou um pouco também, né? Hoje eu continuo fazendo fotos de família, né? Porque eu já tinha um portfólio, tudo. Mas
fui fazer minha cidadania italiana, né, lá na Itália, passei 6 meses lá, conheci alguns fotógrafos, daí comecei a atuar bastante nessa área também. Hoje tenho feito bastante casamento. Então, assim, é uma crise até de identidade, né, quando a gente muda de país, né? Eu acho que alguns já têm passado por isso já. Não é fácil, né? Quando a gente sai de uma cidade, igual eu falei, do interior, tudo. Então, assim, a gente passa por crises, ainda passo por crises, né? São muitas mudanças, mas, assim, eu creio que quando a gente é obediente na palavra de Deus, quando a gente entende qual é o propósito, né? O propósito de a gente estar aqui. Foi falado muito sobre posicionamento, né? A gente falou hoje sobre posicionamento aqui, sobre a questão do nosso exterior, mas o nosso posicionamento, ele impacta pessoas, né? Seja na primeira impressão, né? Na postura, nas vestimentas, mas eu falo sempre isso, né? Que a gente faz parte da vida dos nossos clientes, né? A gente faz parte, eu falo assim que a gente se envolve tanto, né? Os clientes às vezes nem percebem, porque eu sempre brinco com eles isso. A gente vai lá, faz um evento, talvez, passa lá 2, 3 horas, mas a gente passa uma semana depois olhando para a cara deles, editando foto. Então Verdade. parece que a gente fica tão íntimo, né? É uma coisa assim, é uma conexão tão grande. E eu falo assim, a gente tem que impactar essas pessoas, né? E isso faz a diferença. Eu falo assim que as pessoas não contratam um produto, elas contratam uma pessoa, né? Então, assim, é super importante a nossa postura e a gente tem que aproveitar isso, né? Para fazer a diferença, talvez com uma palavra, talvez com o nosso exemplo, talvez com o nosso jeito de ser, né? E impactar as pessoas. E é isso, né? Eu tô na Inglaterra e hoje eu faço eventos, né? Faço bastante aniversário, faço fotos de gestante, newborn, minha esposa me ajuda, né, com as fotos de newborn, ela sempre tá comigo. E tem feito bastante casamento também. Ai, que legal, que legal. Bom, temos agora uma pessoa da Inglaterra nos assistindo nesse momento, Não assistindo, fazendo parte, né? fazendo parte, Fazemos exatamente. parte. Somos Isso parte. aí. Bem-vindo, Henrique, bem-vindo, Eliane. Eu não tinha Obrigado, falado com obrigado. vocês ainda aqui. E esse grupo possa agregar na vida de vocês também. A gente já tem vários encontros que está marcado lá no PIN do grupo. Se vocês quiserem assistir também, tá bem rico. E sempre que vocês tiverem dúvida de qualquer coisa, precisarem de ajuda, podem perguntar. O grupo está sempre de portas abertas para responder. Então, se sintam em casa mesmo. Esse grupo é de crescimento mesmo, que a gente vai crescer em todas as áreas, não só na fotografia. Então, bem-vindos a essa comunidade. Amém. Acho que é Obrigado. isso, né, gente? Podemos encerrar hoje? Vamos encerrar. Então, Gente, um prazer, então, tê-los aqui, vê-los, né? Que a gente possa sempre contribuir um na vida do outro, né? E vamos, vamos seguir, que a vida é longa e linda. É isso aí. seguimos em busca do belo, né? Do belo, do belo. Em todos os sentidos. Em todos os Isso sentidos. aí. Então tá, eu vou fazer uma oração para encerrar, como de costume. Se vocês puderem fechar os olhos de vocês novamente. Senhor Deus Pai, obrigada por esse encontro, Pai. Obrigada pela tua presença aqui entre nós. Obrigada pelas palavras que cada um verbalizou aqui, Senhor. Obrigada pelo conhecimento e pelo transbordo da Cimo, Pai, que ela possa tocar muitas e muitas mais pessoas, mais fotógrafos, Pai. Que a voz dela chegue para mais fotógrafos, Pai. Que o saber dela possa ser compartilhado cada vez mais. Eu te peço, Paizinho, que a partir de hoje, cada um daqui tenha um novo posicionamento. E não somente um novo posicionamento dentro da fotografia, mas na vida contigo, Pai. Que o Senhor se apresente para cada um aqui de uma maneira nova. Que muitas Amém. vezes a gente acha que a gente já é íntimo do Pai, mas sempre tem níveis mais profundos para a gente entrar em intimidade e em relacionamento. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor possa estar no coração de cada um, que o Senhor possa abençoar a semana de cada um,
trazer novos clientes, trazer novas perspectivas, criatividade, ousadia, que seja uma semana de romper, que o Senhor possa estar realmente trazendo pessoas novas, clientes novos, visões novas. E eu profetizo nessa semana, uma semana de viver algo novo. E que a gente Amém. esteja atento nos pequenos detalhes, que o novo, ele normalmente se apresenta no pequeno detalhe. Então, que a gente possa estar abertos, Pai, para entender o novo do Senhor na nossa vida. Seja por alguém chegando até a gente, seja por um sonho, por uma impressão, que o Senhor possa derramar sobre a vida de cada um aqui um novo romper, um novo momento, com mais ousadia, com mais coragem, com mais sabedoria. Eu te peço, Amém. Pai, que o Senhor guarde a casa de cada um, que o Senhor guarde a família de cada um, que o Senhor abanque os anjos do Senhor na casa de cada um nessa noite, Pai. Eu te peço, Paizinho, em nome de Jesus, proteção para cada família que está aqui, para cada pessoa que está aqui, para cada fotografia que está aqui, Pai. Que o Senhor ande na frente sempre. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, obrigada por cada um de vocês aqui. Vocês já têm, ó, meu coração. Obrigada pela presença. Que a gente possa seguir crescendo sempre, cada vez mais, viu? Obrigada, Mana, por esse grupo, por esse encontro, tá? E pela presença de cada um de vocês aqui também. Boa noite. Boa noite. Muito bom. Boa Boa noite. Gente. noite. Com Boa Deus. noite. Tchau, tchau. Tchau. Amém. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.